Olá, bom dia! Hoje é dia 16 de novembro de 2025. Louvado seja o nome do Senhor. Graça, bondade e misericórdia da parte do Senhor sempre tem nos assistido, sustentado e guardado. Bendito seja Deus. Mais uma vez juntos para o nosso tempo de devocional. E o nosso texto encontra-se na carta escrita aos Hebreus, capítulo 12, versos de número 1 a 3. Essa é uma carta cujo autor não pode ser identificado com precisão. Há indicações, comentários, mas não há consenso entre Paulo, alguns falam Apolo, outros até Silas, e mais alguns outros autores são sugeridos, mas não se pode definir. Não faz diferença para nós nesse sentido aqui, uma vez que a igreja, lá nos seus primórdios, estabeleceu como literatura inspirada e canônica. O texto diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Correi com perseverança, ou corramos com perseverança. Bom, a vida cristã, o nosso viver como pessoas que conhecem a Jesus, a Cristo como Salvador e Senhor, é comparada a uma caminhada, é comparada também com um combate, é comparada com uma corrida. Há várias figuras no Novo Testamento para comparar o nosso compromisso de fé dia a dia, no contexto em que estamos. Essas figuras comparam a nossa vida cristã a essas realidades, como descrevendo o cristão como um soldado, descrevendo o cristão como um lavrador, descrevendo o cristão como um corredor, descrevendo o cristão como um caminhante, alguém que está na estrada jornadeando em busca do seu destino, enfim. Mas normalmente a gente coloca como algo ligado ao andar, ou seja, o aspecto aí do caminhada ou do correr, da corrida. Alguém diz a mesma coisa. Tem suas nuances, né? O andar é algo teoricamente mais calmo, caminhar, menos esgotante, você vai pensando, dependendo de onde está, olhando a paisagem, a natureza, dependendo de onde está, tomando cuidado com o trânsito e coisas desta ordem. Já a corrida implica em um esforço maior, um maior empenho, uma maior intensidade de emprego das suas capacidades e tudo mais, para que você então tenha o seu tempo aí de corrida. Mas não importaria muito se você vai dizer que é andar ou correr, mas aqui, especificamente no texto de Hebreus, ele usa este verbo, corramos com paciência,
ou com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, ele está usando aqui de maneira específica a figura da corrida, e não apenas da caminhada. Ele usa a carreira. A carreira não é só, por exemplo, no sentido de uma carreira profissional, militar ou coisa que o vale, mas carreira no sentido de uma espécie de corrida mesmo. Às vezes até hoje a gente usa, de uma carreira, ou seja, de uma corrida. Bom, enfim, qual é o sentido disso para nós? Quais as implicações disso para nós? Bom, vamos analisar o nosso texto. Primeiro, esta carreira, diz o apóstolo, ou o escritor aqui, poderia ser um apóstolo, poderia ser alguém que não tenha andado com o Senhor, mas que conheceu os apóstolos e tudo mais. Ele diz aqui que o primeiro aspecto é que esta carreira nos está proposta. Essa carreira, preste atenção, ela é proposta. Ela não é imposta. Ele não diz, corramos com perseverança a carreira que nos está imposta. Veja bem, ele está deixando claro, esta carreira, ela é proposta, é uma proposição e não uma imposição. Mas qual é a diferença? O aspecto da sua responsabilidade com relação à resposta àquilo que está colocada como proposta. Veja bem, é muito parecido com a questão do pecado, neste sentido. O pecado sempre é algo proposto, nunca é imposto. Talvez você entenda até, mas o imposto é um pecado. Eu até dou certa razão, podemos até discutir isso, mas não é esse o sentido aqui. O sentido é que o pecado é proposto, nunca imposto a nós. Seja a pressão do mundo, seja a ação de demônios, né, de tentadores, seja a nossa própria inclinação pessoal, a nossa carne, não há uma imposição. Ninguém coloca isso garganta abaixo. Ninguém empurra isso dentro de nós. É colocado diante de nós. Então, a nossa carreira cristã, ela nos está proposta. Isso significa que a nossa liberdade será exercitada em assumi-la ou não, em admitirmos a sua realidade e a sua existência, e então nos envolvermos nela e com ela, e até por causa dela. Mas jamais ela será imposta como obrigatória. Mas o apóstolo Paulo diz, sobre mim pesa esta obrigação, ai de mim se eu não pregar o evangelho. O contexto lá é outro. Ele estava falando ali da realidade da ação salvífica de Deus por meio do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E então ele vai dizer assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho, eu tenho essa obrigação. Por quê? Porque isso aí é o que eu sei que é a única solução para a redenção das pessoas. Mas a carreira cristã em si, ela é colocada diante de nós pelo próprio Deus. Por isso Jesus diz, se alguém quer vir após mim,
Preste atenção, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Proposta, nunca imposta. Graças a Deus por isso, porque podemos, de fato, continuar na nossa corrida, na nossa carreira, certos de que Deus foi quem a colocou diante de nós, para a sua glória, mas também para o nosso bem. Que Deus o abençoe e abençoe para que você siga com zelo e fidelidade esta carreira que Deus propôs a você e que eu também possa assim fazer nessa carreira que Ele propôs a mim, para a glória dEle. Amém. Amém.